A pílula do dia seguinte é uma cilada. Mesmo que você tome no tempo certo, ela pode falhar. Existem segredos que ninguém te conta sobre como ela funciona ou deixa de funcionar. Remédios que você toma, hábitos do seu dia a dia e até coisas que acontecem no seu corpo podem acabar com o efeito da pílula. Nesse vídeo eu vou te revelar todos os segredos da pílula do dia seguinte e como garantir que ela funcione de verdade. E o que é a pílula do dia seguinte? Ela é uma forma de evitar a gravidez indesejada em momentos de emergência, como em casos de abuso, quando a camisinha estoura durante a relação sexual, quando você não usa camisinha e também não usa nenhum método contraceptivo e teve uma relação sexual, quando o DIU sai do lugar e também quando você esquece de tomar o anticoncepcional por 2 ou mais dias e tem uma relação sexual desprotegida. E como que ela funciona? Ela trabalha de 3 formas. A primeira é atrasando a ovulação. Ela segura o óvulozinho, impedindo que ele se encontre com o espermatozoide. Se não tem óvulo, não tem fecundação. Se não tem fecundação, não tem gravidez. Ela faz isso, segura esse óvulozinho, porque o espermatozoide ele pode viver de 3 até 5 dias ali no útero. A segunda forma acontece se você já teve a ovulação, porque a pílula não vai conseguir mais atrasar ela. Já aconteceu. Então, muito inteligente, ela vai atuar de uma outra forma, que é mudando a parte de dentro ali do útero, que é onde o embrião ele ia grudar. Quando ele gruda ali, vai gerar a gravidez. Se ele não tiver um lugarzinho para grudar, a gravidez não vai formar. A terceira forma é engrossando o muco, que é uma lubrificação natural que toda mulher tem, principalmente no período fértil. Geralmente, esse muco ele ajuda os espermatozoides a se movimentarem. Porém, a pílula faz o seguinte, ela deixa tudo mais gelatinoso, dificultando esses espermatozoides se encontrarem com o óvulo. Então, vamos fazer um resuminho. Imagina que o útero é uma casa. A pílula, ela vai tirar móvel, ela vai fechar a porta, ainda vai colocar um tapete bem escorregadio para ninguém entrar. E como é que você vai tomar essa pílula do dia seguinte? Tem 2 formas. Tem o dose única, que você vai tomar um comprimidinho só e esquecer. E tem o de 2 comprimidos, que o primeiro você vai tomar assim que você puder ir na farmácia, teve relação sexual, foi na farmácia, comprou, tomou. E o segundo comprimido você vai tomar 12 horas depois. E olha, não se engane. Não é porque ele tem 2 comprimidos que ele protege mais. Não, ambos têm a mesma eficácia, eles vão funcionar do mesmo jeito. E é inclusive mais preferível, a gente costuma passar o de dose única para não correr o risco da mulher esquecer do outro comprimido ou passar de 12 horas para ela tomar. E olha, eu considero esse nome pílula do dia seguinte bem ruim, porque dá uma impressão de que a mulher ela tem que tomar só um dia depois da relação sexual. Porém, o quanto antes você tomar, menor é a chance de você engravidar. Inclusive, as pesquisas apontam que se você tomar em até 24 horas depois da relação sexual, você tem uma chance de 95% de não engravidar. Se for entre 1 dia e 2 dias, essa chance ela cai para 85%. Se for até em 3 dias, ela diminui para 75% de chance. Ou seja, quanto mais rápido, melhor. E se você vomitar 2 horas depois de tomar essa pílula, você toma de novo, para garantir que ela funcione. Você percebeu que mesmo tomando a pílula do dia seguinte em até 24 horas depois da relação sexual desprotegida, não é 100% de garantia de que você não vai engravidar? Pois é, ainda tem chance. Eu, inclusive, tenho uma amiga que engravidou, mesmo tendo tomado a pílula do dia seguinte. Ela, inclusive, sabe o dia que o bebê dela foi feito. Provavelmente esse dia ficou bem marcado na vida dela. Ela teve relação sexual de madrugada, foi na farmácia logo de manhã, assim que abriu, comprou a pílula e tomou.
Porém, o bebezão dela tá aí lindo, grandão e saudável. Você aí também conhece alguém que tomou a pílula e não funcionou? Comenta aí embaixo. Tem uma alternativa que muita mulher não conhece e é muito mais eficaz do que a pílula do dia seguinte. Ela é o DIU de cobre. Ele pode ser colocado em até 5 dias depois da relação sexual desprotegida e tem uma eficácia de mais de 99%. E sabe o que é o melhor? Ele pode se tornar o seu método contraceptivo por até 5 anos. Aí você mata 2 coelhos numa cajadada só. Além de não ter uma gravidez indesejada, ainda fica com um método contraceptivo super eficaz. E já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima como essa. Chegou numa parte que muita mulher tem medo, que são as medicações que podem cortar o efeito da pílula do dia seguinte. Alguns exemplos são aqueles remédios usados para convulsão e epilepsia, que são fenitoína, carbamazepina, fenobarbital e o topiramato. O que eles fazem? Lá no fígado, eles fazem o fígado trabalhar bem rápido e é onde a pílula do dia seguinte ela é absorvida. E aí, o hormônio da pílula ele vai sair rapidinho do seu corpo e pode não funcionar. Tem alguns antibióticos também, como a rifampicina e a rifambutina, que podem cortar o efeito da pílula do dia seguinte. Mas pode ficar tranquila, porque aqueles antibióticos que são usados para uma infecção de garganta ou infecções mais comuns, eles não cortam o efeito. Tem o efavirenz e o ritonavir, que são 2 medicações utilizadas para o HIV, que podem também atrapalhar no efeito da pílula, mas eles não estão mais comumente sendo indicados. Porém, também tem uma medicação que é passada para quem tem infecção por fungo na unha, que é a griseofulvina, que pode atrapalhar no efeito da pílula do dia seguinte. Se você usa algum tipo dessas medicações que eu falei, comunique o médico que você vai ter contato para ele indicar para você o DIU de cobre. E se você usar essa medicação, não confia na pílula do dia seguinte. Seja consciente, use camisinha. Essa é uma dúvida das mulheres que tomam uma cervejinha, gostam de tomar um drink e precisaram tomar a pílula do dia seguinte. Será que o álcool corta o efeito da pílula? A verdade é que não diretamente. Porém, se você vomitar 2 horas depois de ter tomado a pílula, você provavelmente não conseguiu absorver o hormônio que estava ali dentro. Então, pode ser que a pílula não funcione. Além disso, o álcool ele pode deixar a mulher mais desligada. E aí, se você optou por aquela pílula de 2 comprimidos, pode ser que você esqueça. E também tem o fato de que, se você está tomando álcool, pode ser que o seu fígado não queira trabalhar muito bem. E aí vai demorar para processar essa medicação. Porém, nada que afete assim totalmente o efeito da pílula do dia seguinte. Mas é bom ter cuidado. E como toda medicação, a pílula do dia seguinte ela também tem efeitos colaterais. E o interessante é porque alguns deles podem imitar a gravidez, o que deixa as mulheres totalmente desesperadas. E o principal deles é a desregulação da menstruação. Ela pode vir mais forte, pode vir mais fraca, pode vir um sangramento aleatório e, inclusive, pode adiantar ou até atrasar. Tem mulher que fica 2, 3 meses sem menstruar, fica comprando teste de gravidez dia após dia. Então, se você precisar tomar uma pílula do dia seguinte, já prepara o psicológico. Outro sintoma que você pode ter é uma cólica. Tem inclusive mulher que nunca sentiu cólica na vida, mas precisou usar a pílula do dia seguinte e aí no próximo ciclo teve uma cólica inexplicável.
Além disso, você pode ter dor de cabeça, pode ter um corrimento rosa ou um corrimento marrom e até náuseas e vômitos. E para você evitar essa vontade de vomitar e não perder a eficácia da pílula, sempre coma algo antes, algo leve antes de tomar essa pílula. Pode ser uma frutinha, uma bolacha, para evitar que caia assim no estômago vazio e você passe mal. Uma informação super importante é que a pílula do dia seguinte, ela é só uma proteção contra a gravidez indesejada em momentos de emergência. Ela não te livra de nenhuma doença e, inclusive, pode até te fazer mal. A melhor escolha é o uso da camisinha, porque ela é prática, ela é fácil e te protege contra a gravidez e também contra infecções sexualmente transmissíveis. E detalhe, não usar camisinha não é a única coisa que pode acabar com a sua saúde íntima. Tem muita mulher fazendo coisas de errado no seu dia a dia e gerando corrimentos e infecções na periquita. E se você quer evitar qualquer tipo de problema com a sua saúde íntima, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o meu guia com dicas simples e práticas para você fazer em casa. Clique e acesse. E você deve estar se perguntando, será quantas vezes eu posso tomar a pílula do dia seguinte então? Tem mulher que já deve estar em 2050 de tanta pílula do dia seguinte que já tomou. E eu costumo dizer que ela é uma bomba de hormônio, porque precisa agir rapidamente. E a quantidade de hormônios que tem em um comprimido de pílula do dia seguinte equivale a metade da cartela de anticoncepcionais. É como se você estivesse pegando 10 comprimidos de uma vez e jogando tudinho para o seu corpo. Você pode usar pílula do dia seguinte até 2 vezes por ano. Sabe por quê? Porque pode desregular completamente a sua menstruação. Você pode também aumentar a quantidade de efeitos colaterais que você tem. E o pior, quanto mais vezes você toma a pílula anticoncepcional, menor é o efeito dela. Ou seja, se você toma mais de 2 vezes, maior é o risco de você engravidar. E tem uma pergunta que é super frequente. A pílula do dia seguinte, ela é abortiva? E eu já te digo que não. Porque só é considerado gravidez quando o embrião gruda no útero. Antes disso, é só um óvulo fecundado que está viajando pelas trompas do seu útero. Como eu te falei, a pílula do dia seguinte ela age de 3 formas. Ela atrasa a menstruação, ela engrossa o muco, que vai impedir que os espermatozoides podem se movimentar e também vai dificultar o embrião grudar no útero. Depois que aconteceu a gravidez, a pílula do dia seguinte ela não tem efeito nenhum. E quem toma anticoncepcional? Será que precisa tomar a pílula do dia seguinte se tiver alguma relação desprotegida? E não precisa tomar na maioria dos casos. Se você toma direitinho a sua cartela, todos os dias, no horário certo, pode ficar tranquila, porque você está protegida da gravidez, porque você não vai ovular. Porém, se você esqueceu 2 ou mais dias, ou então se você vomitou o seu anticoncepcional, pode ser que você precise tomar a pílula do dia seguinte. E depois de tomar a pílula do dia seguinte, será que precisa tomar anticoncepcional? Se você usa anticoncepcional, pode continuar tomando normalmente. Porém, se você não usa, não começa do nada. Espera até o próximo ciclo e você vai até um ginecologista para descobrir qual é o método que é mais eficaz para você. E, inclusive, continua usando camisinha, porque a pílula do dia seguinte, ela desregula todos os hormônios. Você não vai saber qual é o seu período fértil. Então, para evitar gravidez, continua usando a camisinha. A pílula do dia seguinte tem algumas contraindicações, ou seja, algumas mulheres não podem tomar. E elas são aquelas que têm algum problema de coagulação, porque aumenta o risco de trombose, mulheres também hipertensas, diabéticas, obesas
ou que fuma não pode tomar a pílula do dia seguinte, porque pode causar complicações, e também aquelas mulheres que têm algum tipo de alergia a um ingrediente da medicação. E reflita, se você está tomando pílula do dia seguinte várias vezes, pare e pensa, será que não é melhor você buscar um método contraceptivo que seja mais seguro e eficaz? Busque a ajuda de um ginecologista e evite esse susto que você dá no corpo. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para eu te ajudar.